pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Estaremos sempre unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, como a gente falou aqui, hoje a gente vai tratar um pouquinho desse mandamento, do 7º mandamento, que é não roubarás, né? É um mandamento que a gente olha assim, eu coloquei aqui o que o Pedro tinha escrito lá no grupo, né? O Catecismo da Igreja são desses pontos aqui, de 2401 a 2463. No compêndio, as perguntas de 503 a 520 e essa fundamentação bíblica aqui. A ideia é que a gente siga pelo compêndio, porque ele traz em forma de perguntas e ele traz de uma maneira mais objetiva os principais pontos relacionados a esse mandamento, tá? Eu acho que ele já tem seguido dessa forma, então assim, vai ser uma maneira bem legal da gente conduzir. E óbvio que o catecismo traz o detalhamento, né, e o aprofundamento também de cada pergunta. Mas como são muitos pontos, eu acredito que pelo nosso tempo vai ficar um pouco corrido. Então a gente segue pelo compêndio, se for necessário a gente faz alguma remissão no catecismo, tá bom? Bom, 7º mandamento, ele induz a gente a um erro, né? A gente fala assim, não roubarás. Dá aquela ideia inicial de, nunca roubei, nunca matei, não tenho pecado, sou uma pessoa boa, tá tudo certo. Mas não é bem assim. Ele é um mandamento muito profundo. A gente vai ver já nessa primeira pergunta o que anuncia esse 7º mandamento. Então eu vou fazer a leitura e a gente vai discorrendo e tratando sobre eles. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. Se a gente souber responder, a gente vai responder. Se a gente não souber responder, eu vou dar a resposta do Padre Paulo Ricardo. Vocês estudem, procurem a resposta e nos avisem, entendeu? Ele geralmente fala isso, a gente estava ouvindo uma aula dele. Aí ele, não, se vocês não souberem, eu não sou obrigado a saber tudo. Então, se eu não souber, vocês vão lá, estudam e me contam a resposta depois, né? Não, mas brincadeira, a gente vai em busca e manda para vocês, tá? Bom, então a gente vai começar falando aqui da pergunta número 503. Que fala assim, o que enuncia o 7º mandamento? Enuncia a destinação e a distribuição universal dos bens, a propriedade privada e o respeito às pessoas, a seus bens e à integridade da criação. A Igreja tem fundamentada nesse mandamento também a sua doutrina social, que compreende o reto agir na atividade econômica e na vida social e política, o direito e o dever do trabalho humano, a justiça e a solidariedade entre as nações, o amor pelos pobres. Então, assim, aqui tem bem um resumo de tudo que a gente vai falar. Não é só aquela ideia de você não roubar ou não furtar. Assim, para a Igreja, não há muita diferença entre essas palavras, porque antigamente, no Antigo Testamento, eles tinham como determinação não furtarás, né? A diferença é mais legal. Então, quando você fala assim de furto dentro do direito, é você subtrair para si ou para outra em coisa alheia própria. Já o roubo é tudo isso, só que usando de violência ou grave ameaça. Então, assim, para dentro da Igreja não há essa diferença. O importante é a gente tratar sobre esses temas. É como que a gente consegue
identificar a relação do homem com aqueles bens que Deus criou. E esses bens são propriedade privada, respeito às pessoas, a integridade. Então, tudo isso a gente vai tratar nas próximas perguntas. Tem uma passagem que, se eu não me engano, é a passagem de Mateus 6. Quem quiser pode acompanhar também. As passagens que o catecismo ele orienta, né, são o Êxodo 20, 15, Mateus 19, 18. Basicamente, nessas duas vai ter o mandamento, que é o não roubarás. Tá? É só a frase mesmo, dizendo não roubarás. Basicamente é não roubarás. Agora existe uma outra passagem que ilustra muito bem essa questão, que é o Mateus 6, de 19 a 34, que diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é escuridão, como será grande a escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Tá? Então fala muito bem aí essa questão da relação, né, da ordenação que nós devemos ter entre os bens criados, né, os bens que Deus nos deu, diante dele, diante de Deus e diante do próximo. Tá? Então, muito bem, é muito boa essa passagem para ilustrar essa E principalmente questão. essa parte final que fala, né? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Hoje em dia parece que os valores estão invertidos, né? As pessoas acabam fazendo qualquer coisa, sacrifício para ter mais dinheiro, e esquecem de Deus em primeiro lugar, que foi Ele que nos deu a vida, Ele que nos deu o trabalho, a nossa casa, tudo que a gente tem. Então, o que a gente vai ver dentro desse mandamento é qual é a melhor forma que a gente pode fazer, tanto para a gente, para a nossa família e para o próximo, de usufruir de todos esses bens que Ele criou para o homem. Então, é basicamente isso que a gente vai falar, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Então tá. Qualquer coisa vocês podem interromper, tá? Pergunta 504. Em que condições existe o direito à propriedade privada? O direito à propriedade privada existe desde que adquirida ou recebida de modo justo e desde que continue primordial a destinação universal dos bens para a satisfação das necessidades fundamentais de todos os homens. Então, a ideia é que, assim, a propriedade privada, ela sirva para que o homem possa utilizar daquilo que ele tem em prol da sua família, a criação, a educação dos filhos, a moradia, até mesmo com relação ao próximo, mas o fato dele ter essa propriedade não faz com que ele possa usá-la de qualquer maneira, que é porque é meu, eu faço o que eu quero. Não, a gente que está dentro do catolicismo, a gente precisa ter essa mentalidade, que tudo aquilo que a gente tem, a gente precisa pensar como que a gente pode fazer, dar frutos daquilo que nós temos, né? Não é assim, é meu, eu faço o que eu quero, né? A gente tem essa concepção equivocada aí. Tem alguma coisa que você quer comentar? Não, a gente pode passar para a segunda. A 505 tem relação com a propriedade privada. Qual é o fim da propriedade privada? O fim da propriedade privada é garantir a liberdade e a dignidade das pessoas individualmente, ajudando-as a satisfazer as necessidades fundamentais próprias daquele de quem se tem responsabilidade e também de outros que vivam em necessidade. Então, foi exatamente isso que você explicou, né? Então, a propriedade privada, Deus permite isso, por quê? Se a gente voltar lá no Gênesis, a gente vai ver que Deus criou o mundo e entregou aos homens para ser administrado, né? Só que o homem não tem como administrar tudo, todos administrarem tudo ao mesmo tempo.
Então, cada um tem que ter uma parte da criação para que seja administrada da melhor forma possível. É lógico que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, existem muitas injustiças, né? Tem gente que tem mais e outros que não tem menos. Então, aí é que entra a igreja, né? Para tentar mudar essa realidade, né? Para ter uma melhor justiça, né? Entre essas questões materiais, tá? E também vale reforçar que essa questão da propriedade privada, ela não precisa estar descrita em nenhuma legislação, em nenhuma lei. É um direito inerente à existência do ser humano, é um direito natural, que a gente chama, né? Não precisa estar expresso em uma lei, nem nada. Todo ser humano tem direito à propriedade, à vida, são até alguns direitos que estão previstos na Constituição. Então, basta você existir que você tem esse direito que é inerente ao próprio ser humano. Não precisa de nenhuma prescrição legal para isso. Tá? 507. Perdão, 500, só para ver se está esperto. 506. O que prescreve o 7º mandamento? O 7º mandamento prescreve o respeito aos bens alheios, mediante a prática da justiça e da caridade, da temperança e da solidariedade. Em particular, exige o respeito das promessas e dos contratos estipulados, a reparação da injustiça cometida e a restituição do que lhe foi roubado, o respeito da integridade da criação mediante o uso prudente e moderado dos recursos minerais, vegetais e animais que estão no universo, com atenção especial para as espécies ameaçadas de extinção. Isso, então, nesse caso aqui, ele fala de várias coisas, né? Mediante a prática da justiça, que é você dar ao próximo aquilo que lhe é de direito, né? A caridade, a caridade é você poder ajudar o próximo, mas assim, existe uma diferença. Às vezes a gente acha que você vai ajudar o próximo, aquilo que está te sobrando é que você vai dar para ajudar alguém que precisa de comida, de vestimenta. Isso não é considerado caridade ainda, é uma esmola que é obrigação nossa. A gente tem o dever de ajudar aqueles mais necessitados. Então, quando você tira daquilo que te sobra, né, do que é supérfluo, você ainda não está praticando a caridade. Você tem que tirar uma parcela daquilo que não te sobra, daquilo que é do teu salário mesmo, daquilo que você faria para você e dar para o próximo. Então, quando você tem esse tipo de atitude, aí sim você está praticando a caridade, porque você está doando mais do que está te sobrando. Às vezes está tirando um pouco de si, do conforto, daquilo que você poderia comprar para você, para dar ao próximo. Ele fala também aqui no compêndio da temperança, que é a gente ter um equilíbrio, né? A gente não pode também sair desmedidamente gastando tudo, fazendo qualquer coisa. Precisa ter um equilíbrio dentro daqueles bens que a gente tem, dentro da nossa propriedade. E solidariedade está muito vinculada à questão também da caridade, de auxílio ao próximo, né? Uma coisa interessante que ele fala aqui, que, né, uma das prescrições também do 7º mandamento é a questão do respeito das promessas e dos contratos estipulados. Aqui a gente está falando daqueles contratos mesmo, às vezes um contrato de aluguel, um contrato de trabalho, algum contrato de prestação de serviço. Tudo isso aí você tem subentendido a boa-fé, né? Se você está contratando com uma pessoa, eu vou contratar um serviço para a instalação de uma janela na minha casa. Eu vou querer o quê? A prestação do serviço. E a minha contraprestação é o quê? É fazer o pagamento do rapaz que vai instalar, do material que vai ser utilizado. Então, assim, tudo isso também tem a ver com essa questão do 7º mandamento, da gente cumprir e dar continuidade aos contratos que foram estabelecidos, né, entre os seres humanos. A reparação da injustiça cometida e a restituição do que foi roubado. Então, nesse ponto, a gente, assim, tem algumas dificuldades. Por exemplo, existe o caso de você, por exemplo, pegar emprestado uma determinada coisa de alguém e aí esqueceu aquilo, esqueceu de devolver, perdeu o contato com aquela pessoa, tá? Se você pegou emprestado e não devolveu, por obrigação você tem que procurar essa pessoa, reparar o que ele fala aqui de reparação, né? Você tem que procurar essa pessoa para devolver aquele bem que você, por engano, não devolveu, tá? Agora, vão existir alguns casos que você não vai ter como fazer essa reparação,
Você não vai ter como, por exemplo, uma caneta que você pegou de um amigo da 5ª série. Você não tem mais contato com esse amigo, você não sabe onde mais ele está, mas você tem aquele bem que você esqueceu de devolver e agora você viu que você está de posse daquele bem. Então, a melhor forma para você fazer essa reparação é se confessar. Se confessar, e o próprio padre ele vai te dar a penitência necessária para você fazer aquela reparação. Tá? Seja uma obra de caridade, seja devolver em dobro para uma outra pessoa. Tá? Isso o próprio padre ele vai te dar essa orientação a respeito dessa reparação. O respeito à integridade da criação, né? E o uso moderado dos recursos minerais, vegetais, enfim, a gente tem que ter muito cuidado, que realmente a gente tem que ter respeito com os bens que nos foram dados, né, por Deus. Mas a gente não pode também endeusá-los, né, colocar ele em um patamar acima do que é devido, né? Então você pode utilizar daqueles recursos minerais, daqueles recursos vegetais dentro do que for necessário para que você possa evoluir, né? Mas não precisa também botar ele não pode mexer, a natureza não pode ser mexida, não. Você pode usar desde que seja dentro da tua realidade, da tua destinação correta. E aqui ele até fala, né? A gente não pode usar de qualquer forma desses recursos minerais, vegetais. Deus criou o homem, criou a flora, criou a fauna justamente para nos servir. Então a gente precisa usar disso, mas sem desperdiçar, né? De uma forma racional. Né? De forma racional, que seja o suficiente para que possa, para a nossa subsistência e a subsistência do próximo, tá? Aí essa pergunta, ela vai ter muita relação com a pergunta 507, que fala: que comportamento deve ter o homem em relação aos animais, né? Ele responde: o homem deve tratar os animais, criaturas de Deus, com benevolência, evitando quer o excessivo amor em relação a eles, quer seu uso indiscriminado, sobretudo para experimentações científicas efetuadas fora dos limites razoáveis e com inúteis sofrimentos para os animais. Aqui ele fala justamente sobre a nossa relação com o animal. Não é errado a gente matar o animal para se alimentar, para vestir, você ter um animal. Não é errado isso. O que você tem que fazer é o uso comedido desses bens que Deus te deu, né? A gente não pode concordar com a matança dos animais a qualquer custo. O uso deles, como ele está dizendo aqui, para experimentações científicas também é uma coisa que é correta, desde que seja feita dentro dos limites razoáveis, né? A gente não pode concordar com o animal sendo lá sacrificado ou que a sua vida seja utilizada em vão, que ele morra em vão. Não, pode ter ali a utilização de experimentos, testes, isso faz parte da nossa sociedade, mas a gente precisa só ficar atento a esses limites que são utilizados. Então, assim, a gente não pode também tratar os animais de uma maneira exaltada. É claro que a gente tem amor pelo, né? Acho que muitos de vocês, assim como a gente, também tem uma brabinha lá em casa. A Charlotte é uma maltês branquinha, assim, 2 quilos. Mas ela é brabinha, às vezes ela fica quietinha, às vezes ela faz muita bagunça. Então, assim, eu não vou levar ela para fazer um pet shop de R$500. Isso é razoável? Não, porque tem tanta gente, né, passando necessidade. Eu poderia pegar ali, pagar R$50, R$100, fazer um banho, uma tosse, e o restante eu poderia destinar para outras pessoas. Eu não posso tratar o animal com o mesmo afeto que eu trato o meu marido, a minha mãe, a minha irmã. A gente ama os nossos bichos, mas assim, existe um limite, né, com relação ao tratamento. Não pode ser endeusado, não pode ser exaltado, humanizado, assim. É difícil até a gente falar, porque tem pessoas que amam tanto os seus bichos, né, ou querem tanto assim, eu quero um cachorro, eu quero um gato, que acabam substituindo. Eu falei, não, eu não vou ter filhos, porque filho dá muito trabalho. Eu prefiro ter um cachorro, que ali é mais fácil. Tem alguma coisa errada aí, né? Não pode, não que a pessoa não possa ter o seu animal, mas não seria um pensamento correto de alguém que está dentro aqui da nossa igreja, que preza pela fé. Então, a gente pode ter os bichos, a relação com eles é ótima, eles nos divertem, nos aborrecem, bagunçam a casa, roem cadeira, faz um monte de coisa. Mas a gente precisa ter um limite ali no tratamento com eles, né? E
saber usar também daquilo que Deus criou através deles. Tudo bem até aqui, gente? Tá de boa? Então, cadê? Qual foi a próxima pergunta? 508. O que proíbe o 7º mandamento? O 7º mandamento proíbe, em primeiro lugar, o furto, né? Aqui também está contemplado o roubo. No nosso conceito não tem muita diferença. A questão é você pegar para si alguma coisa que não lhe pertence. Então, esse é o ponto principal. Também proíbe a usurpação do bem alheio contra a razoável vontade do proprietário. Posso chegar lá também e pegar esse celular, não é meu. Pegar essa caneta, essa Bíblia, não é assim, né? É claro que determinadas coisas você pede, a pessoa te dá, te conta a vontade, mas chegar e tomar assim, sem a vontade da pessoa, isso daí é contra o 7º mandamento. Isso se verifica também no pagamento de salários injustos, né? Infelizmente, às vezes a gente vê isso, né? Uma realidade que é comum, a gente vê empregados que acabam recebendo uma contraprestação que não seria devida ao tanto de trabalho que ele faz, né? O ideal que se entende por salário justo é aquilo que seja suficiente para a pessoa poder pagar o seu próprio sustento e da sua família, mas a gente sabe que existem essas diferenças aí salariais, né? Também proíbe a especulação sobre o valor dos bens para disso tirar vantagem com prejuízo de outros. Algum exemplo recente? Pandemia, né? O quanto que a gente não teve aí de pessoal que aumentou o preço de tudo, né? Quanto menos tinha máscara, acabou álcool, aí quem tinha vendia a preço o quê? Estratosférico. Então, isso é uma forma de você também enriquecer ilicitamente e vai contra o 7º mandamento. A falsificação de cheques ou faturas, nem precisa falar, né? Que de fato a gente já sabe que é uma coisa incorreta. Proíbe também fraudes fiscais ou comerciais, né? A gente tem que, quem tem que pagar imposto, paga imposto, né? Por mais que às vezes seja o governo, o Estado seja ali o nosso maior sócio, né? A gente trabalha para pagar o quê? Trabalha um ano para 4 meses pagar imposto. Não tem jeito, mas é o que a gente tem que fazer. Causar voluntariamente um dano às propriedades privadas ou públicas. O que isso pode dizer? O maior exemplo disso aí é aqueles black blocs, né? Que saem quebrando tudo. Esses vandalismos aí que a gente vê, né? Às vezes, né? A banco, explode banco para roubar as coisas, ou simplesmente porque quer destruir, destrói patrimônio público, rouba propriedade privada, invade às vezes uma casa que está ali, né? Não está alugada, não é de ninguém, mas o cara vai lá se sente no direito de entrar, morar e fazer o que quer. Então isso também não seria ideal para o 7º mandamento. Proíbe também a usura, né? É aquela obsessão ali pelo dinheiro, é tudo pelo dinheiro. Corrupção. Isso aqui não tem no Brasil, né? A gente não vê isso, né? Quase bem tranquilo isso aqui com a gente. O abuso privado dos bens sociais. Exemplo. Bolsa Família, né? Na pandemia a gente viu muito isso aí. Auxílio emergencial. Isso eu queria lembrar o nome. Gente usando aquilo sem ter necessidade, né? Fazendo fraude, inclusive, para ter acesso a esses auxílios sem ter necessidade. E, às vezes fazendo até vídeo na internet, ostentando o dinheiro que eles conseguiram. Está dentro disso aqui. Esses consignados aí que o pessoal faz em nome dos aposentados, né? O pessoal que já faleceu nem está mais... já conseguiu pegar, já conseguiu. Nem está mais vivo e a pessoa está ali falsificando documento para fazer empréstimo. É triste. Trabalhos mal realizados de modo culposo, né? Aqui também pode ser enquadrada até a gente mesmo, né? Quando a gente tem o dever de fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, se a gente em algum momento acaba sendo desleixado, tô nem aí, esse cara também não me dá o meu salário que eu mereço, tá sempre não tem um elogio, não tem nada, eu vou fazer de qualquer jeito. Isso não é uma coisa correta, né? Então, assim, quando a pessoa tá de maneira intencional fazendo aquilo, né? Então, não combina com o 7º mandamento. E o desperdício, né? Desperdício também, desperdício de comida, de
de uso das coisas em geral, vegetal, mineral. A gente não pode contribuir para que seja desperdiçado aquilo que Deus criou, porque o desperdício está sobrando aqui para mim, mas tem outras pessoas que estão precisando. Diga. Existe algum problema em enriquecer desesperadamente? Eu tenho o objetivo, de maneira lícita, fazendo, mas tenho o objetivo de ser muito rico. Assim. Eu queria saber até que ponto o meu enriquecimento pode ferir a questão do outro, sabe? De uma pessoa que está enriquecendo muito e tal, de maneira lícita, mas as pessoas olham para ela, tipo, cara, sei lá, é meio estranho, assim. A pessoa olha para ela, você é muito rico, então você está muito errado. Assim, já julga, já acha que está fazendo alguma coisa, pô, não é possível. Tem um limite, tipo, de riqueza, assim, é errado ser muito rico, assim. É uma pergunta de vestibular, essa. Pergunta de vestibular, de medicina ainda. Não é ruim, não é assim ruim ser rico, tá? Não é errado. Não é errado tá? ser rico. O que é errado é você viver em função do dinheiro, que é a usura, né? Então, se você é rico por ser rico, aí tá errado. Agora, se você é rico e você, assim, pratica o desapego aos bens materiais, exemplo, você faz caridade, você não é rico porque você recebeu, teve uma às vezes, profissão, uma herança de família, uma herança, você trabalhou para aquilo. Exatamente, tem uma profissão que te dá uma boa remuneração. Quer dizer, você não realmente, tem gente que eu vejo muita gente assim que não sabe nem quanto ganha, entendeu? E não fica ali contando quanto que entrou, quanto deixou de entrar. Então nesse sentido, a riqueza não é errada, tá? O que é errado é exatamente a idolatria ao dinheiro. Você idolatrar o dinheiro e você viver em função daquela riqueza. A maneira como você utiliza, assim, o que você faz para chegar à sua riqueza, né? Se é a qualquer custo, ou se você tem um trabalho digno, se você está ali todos os dias, está, por exemplo, compensando seus funcionários, elogiando, ou se você está ali, eu quero explorar mesmo, vai trabalhar aí 12 horas por dia, não vou te dar hora extra. Então, assim, depende muito de como o entorno que você está inserido, né, e o teu objetivo com relação a isso. Então, até porque a gente trabalha, né? A gente trabalha para o quê? Para nos dar alguns confortos. Então, seja uma casa boa, uma roupa, um carro, alguma coisa que você almeja para sua vida. Caramba, eu queria aquele telefone celular que tem esses recursos. Não é errado, você vai trabalhar para aquilo, entendeu? Eu queria ter um dinheiro para poder comprar uma casa para minha mãe, uma casa para mim. Não é errado. Tudo depende como que você constrói aquele teu caminho e a maneira como você usa o dinheiro. Se ele é que te domina ou se você usufrui dele para viver, para poder proporcionar alguma coisa ao próximo, para fazer uma caridade, para ajudar quem precisa. Então, assim, não é errado você acumular riqueza. Só tem que pensar nesse ponto. Tá? Tem uma passagem, que é a passagem do jovem rico, né? Que ele pergunta para Jesus o que é preciso para ser salvo, né? E aí Jesus fala assim, para ser salvo você tem que obedecer os mandamentos, tem que cumprir a lei de Deus. Aí ele falou assim, eu já cumpro a lei de Deus, eu cumpro todos os mandamentos. E aí Jesus, conhecendo o coração dele, falou, então você pega todos os seus bens e doa para o pobre e me segue. E aí ele ficou triste, porque ele não tinha conseguido chegar nesse patamar de desapego, de desprendimento. E aí ele ficou triste. Então, essa passagem, ela responde a tua dúvida, entendeu? Tiago, ia falar alguma coisa? Não, é esse, não começar do Deus de Mega. Esse não tá. Sim. É isso mesmo. Mas tá em Deus ou não tá em... Diz. Acho que... É Mateus aí lá. É Mateus. Mateus, Fala, Rô. Só para poder Claro. voltar para o que ele falou, Miguel, é sempre uma questão mesmo que a gente se pergunta. Então, assim, até em relação a essa questão, a pergunta 504 e 505, né? Qual o fim da propriedade privada? Né? É garantir a liberdade e a dignidade, né? Fundamento própria, né? Daqueles de que se tem responsabilidade e também de outros que vivem em necessidade. Então, se você for olhar a riqueza desta forma, como foi criado, né? Nós não ficaríamos ricos. Sim. Porque assim,
Se você recebe um bom salário, se você herdou uma grande herança, seja o que for, se você entende que aquela riqueza é para que você use para benefício próprio dos seus, mas também dos outros, Em prol do outro. você não vai acumular riqueza. Exatamente. Você vai Então, dividir aquilo que você recebeu com quem não teve. Exatamente. Então, é realmente Uma linha muito tênue, né? Não é lícito você adquirir, é lícito, não é pecado você adquirir seus bens de maneira justa, no sétimo mandamento. Mas também é lícito que você distribua, né, irmãmente, né? Vamos dizer assim, né? É isso Então, mesmo. quando você faz isso, você não enriquece. Você não vai Exatamente. acumular bens, você vai distribuir, você recebeu da natureza. Você teve um dom, né? Você foi abençoado por Deus. Né? Se você é competente no seu trabalho, então você recebe um salário digno, alto, grande, estudou e tudo mais, é digno, mas acumular O problema está aí nisso. O mandamento começa a ser egoísmo, egocentrismo, né? Vaidade. E aí isso é uma coisa que realmente eu fico confusa quando eu olho uma pessoa rica, que cada vez fica mais rica, e que cada vez que fica mais rica, menos distribui. É como se Aí, o mundo e é como fez a passagem da viúva, né? Ela deu tudo que ela tinha. Mas o rico foi lá, né, e depositou lá. Deu só o que sobrou ali, o que estava de sobra. Depositou 10 mil reais. Nossa! Né? Quanta Mas coisa. quanto que ele não tem no banco? Quantos milhões ele tem no banco? Quanto, né? E ele botou 10 mil ali, todo mundo acha que foi muito dinheiro. Então, realmente... É muito tênue essa diferença, né? E isso abre até uma reflexão mesmo Eu para... acho que a grande maioria vai, no mínimo, para o purgatório por causa do sétimo mandamento. Não, se for para o purgatório, está salvo. Não Não tem problema. isso, né? Não sabemos o tempo que, né? Eu vou dizer assim, que ficaremos lá, porque me incluo nessa também, ninguém é perfeito. Ficaremos lá, mas já estaremos salvos, né? Mas olha, a resposta para isso tudo está aqui, ó. É o próximo ponto. O que prescreve? Qual é o conteúdo da doutrina, a doutrina social da igreja, tá? Então, quer ler? Posso ler? Qual é o conteúdo da doutrina? Rapidinho, antes, só complementando isso que a Rosane falou. É um ponto para a gente refletir, não só, às vezes, né, com a gente, com quem está próximo e com essas pessoas que a gente tem ideia, né? Quem sabe as pessoas que não foram abençoadas com riqueza, às vezes nem riqueza assim de muito dinheiro, mas tem uma condição financeira muito boa, né? Aquilo não nos possa fazer refletir para a gente se desprender um pouco também, né? Assim, e aprender a confiar na providência de Deus, né? Não vai faltar. Se a gente parar para pensar, a gente precisa de pouca coisa para viver. Não precisa de muita coisa, né? Tem coisas que são obrigatórias, precisa se alimentar e tal, mas assim, a gente precisa ter um pouco mais, dar esse próximo passo. Eu vi isso numa homilia e achei bem interessante. A gente dá esse passo de confiar em Deus. Falar assim, não, cara, não preciso disso aqui, né? Até um dos propósitos, a gente acompanha também o padre Mário Sartori, não sei se alguém conhece aqui. Ele é muito engraçado, assim, a gente recebeu dentro do nosso grupo de encontro de casais e aí passamos a acompanhá-lo diariamente. Ele é muito bom, assim, é novo, tem 35, 36 anos, também assim como o padre Paulo Ricardo, ele tem as homilias diárias e ele fala de uma maneira muito objetiva, assim, é na lata. Aí ele falou, quem sabe, né, um propósito para essa quaresma não seja a gente se desprender, porque a gente faz, às vezes, muitas promessas, né? Não, nessa quaresma eu não vou beber. Eu não bebo, tá, gente? Só pra você. Eu não vou beber, mas eu gosto de pizza, eu gosto de chocolate. Não vou comer chocolate, não vou fazer isso, tá? Pô, que bacana, muito legal. E quanto é que você gasta com pizza, com bebida aquele mês? Vamos pegar aquele dinheiro e destinar para alguma coisa, fazer uma caridade, né? Ajudar quem precisa. Não é só você pegar aquele dinheiro da cerveja que você não vai usar e você guardar. Não, porque você já ia ter aquela despesa lá no final de semana, no domingo. Então, assim, pega aquele dinheiro e faz uma caridade. Então, tá aí também uma prova da gente conseguir, né, se desprender um pouco e confiar mais na providência divina. Porque, assim, gente, não falta. Deus multiplica, até nesse exemplo aí do Domingo do Pão, que eu mando lá no grupo todo final de mês,
Quando eu vejo, gente, nem esperava isso aqui, vamos embora. Aí chega lá na hora de comprar, dá para comprar um monte de leite e tá tudo certo. Então assim, a gente precisa confiar, porque Deus, Ele corresponde ali às nossas doações. É um ponto bem bacana de reflexão. Qual a pergunta, doutor? 509. 509. Qual é o conteúdo da doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja, como desenvolvimento orgânico da verdade do Evangelho sobre a dignidade da pessoa humana e sobre sua dimensão social, contém princípios de reflexão, formula critérios de juízo e oferece normas e orientações para a ação. Pode ler o próximo. Tem a ver com o próximo. Quando a Igreja intervém em matéria social, a Igreja intervém ao emitir um juízo moral em matéria econômica e social, quando isso é exigido pelos direitos fundamentais da pessoa, pelo bem comum ou pela salvação das almas. A doutrina social da Igreja basicamente é a gente aplicar o Evangelho à nossa vida social, ao nosso entorno. Como é que a gente faz para pegar tudo que está aqui, tudo que a gente ouve, tudo que a gente assimila e colocar na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos amigos? Esse é o ponto principal da doutrina social, é permitir que Deus reine em todos os momentos da nossa vida, né? E a parte mais difícil, sim, mas não é impossível. A gente tem que ter perseverança e não desistir, porque a gente consegue. A gente vai cair, vai levantar, mas a gente vai conseguir chegar lá. E a igreja, ela intervém na vida social, né? Exatamente como ele fala aqui, emitindo um juízo de moral, né? É a moralidade da igreja. E o fundamento para isso são os direitos fundamentais das pessoas, né? De cada ser humano, do bem comum, né? Do bem de todos e principalmente para a salvação das almas, tá? Então, se existir alguma desordem social, a igreja vai observar aquilo lá e vai emitir um parecer. Geralmente os papas eles escrevem encíclicas, né? São orientações dele para os bispos, os padres e os fiéis leigos, né? De como a igreja deve se comportar em determinada situação. Então, a gente tem aqui essa doutrina social, ela nasce logo depois da Revolução Industrial, né? Houve uma mudança muito grande da estrutura de sociedade, né? E muitas injustiças foram criadas ali, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto dos patrões que usavam os empregados de forma... De qualquer maneira. De qualquer maneira. Não tinha CLT naquela época, né? Não tinha um ordenamento, né? E isso gerou a criação de algumas ideologias que fomentaram os empregados e esses empregados se revoltavam contra os patrões. Então isso aí gerou uma desordem. E nessa época o Papa Leão XIII, ele escreveu uma encíclica chamada Rerum Novarum, que quer dizer das coisas novas, né? Então ele vai ali, é importante que depois que vocês busquem essa encíclica, é muito, muito boa, muito rica, né? E ele vai ordenando, né? O que a igreja pensa sobre aquilo lá, e a gente vai mais para frente, vai descer melhor aqui a respeito disso, né? Depois dessa teve uma outra que o próprio Papa João Paulo II, 100 anos depois, que é os 100º anos, que ele falando sobre essa Rerum Novarum, né? Então ele comentando como é que estava a realidade, como que está agora, é muito boa, são duas coisas muito boas. E tem um outro ponto também que ele fala contém princípios de reflexão na pergunta 509, né? Que a gente também, através do Evangelho, a gente demonstrar a verdadeira religião, né? Que é o catolicismo. Hoje tem muito aquele lema do Estado laico, né? O Estado não tem religião, e a gente vê que não é a solução, porque fica tudo muito
desprendido, muito solto, não tem ali uma doutrina a você seguir, né? Até porque o Brasil teve origem católica, né? Graças a Deus a gente foi povoado ali os primeiros que chegaram foram de origem cristã. Então, assim, a gente não pode deixar que isso se perca, né? Que isso seja simplesmente escondido por essa frase, o Estado é laico. Não, o Estado não é laico. Essa ideia do Estado laico eu vejo assim como uma forma de luta política, vamos dizer assim, tá? Então, para determinadas ideologias é necessário que a religião saia fora. Misture, né? Porque a religião, a católica, a gente vai ver aqui, ela ordena diversas situações de conflitos, né, dentro da sociedade. E esse ordenamento que a Igreja Católica coloca, para eles não é bom. Então eles precisam que tirem isso, né, esse ordenamento, e que a doutrina deles, né, a ideologia deles tome lugar disso aí. Então, a primeira desculpa que eles colocam é essa: o Estado é laico, o Estado ele não pode se meter em matéria de religião. E ele não tem Só que aí o Estado laico eles usam para embutir o pensamento deles, né? Tá, o Estado laico, então vamos aprovar aborto, por exemplo. Nós que somos cristãos, nós temos que ser contra, né? Nós temos que se levantar e falar que não é bem assim, a gente não concorda. Até porque, como ele fala aqui, a igreja se interfere principalmente para a salvação das almas. Então, a salvação das almas, ela não é uma coisa individual, não é só você que tem que salvar. Você tem que trabalhar para salvar todos, né? Para a salvação de todos. Então, se você apoia ou então fica inerte em relação a uma determinada política pública que vá contra aquilo que a igreja, né, recomenda. Exatamente, que leve à perdição das almas, então você também está concordando com aquilo. Então não é bom. Então a gente tem que condenar essa questão do Estado, na verdade, do laicismo, né? Do Estado laico, do laicismo, que é essa visão aí. 511. Como deve ser exercida a vida social e econômica? Deve ser exercida segundo os próprios métodos, no âmbito da ordem moral, a serviço do homem em sua integralidade e de toda a comunidade humana, no respeito da justiça social. Ela deve ter o homem como autor, centro e fim. Essa parte aqui do ela deve ter o homem como autor, centro e fim, a gente não está querendo dizer que o homem é mais importante que Deus, né? A gente tem que ter o entendimento de que o homem vai ser submisso às coisas de Deus, a Deus e aquilo que ele criou, né? As vontades dele, não o próprio homem como centro de tudo, podendo fazer o que ele quiser, né? Existe essa separação. Humanismo, né? Exatamente. O que se opõe à doutrina social da Igreja? Opõe-se à doutrina social da Igreja os sistemas econômicos e sociais que sacrificam os direitos fundamentais das pessoas ou que fazem do lucro sua regra exclusiva ou seu fim último. Por isso, a Igreja recusa as ideologias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou as formas ateias e totalitárias de socialismo. Além disso, rejeita na prática do capitalismo o individualismo e a primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano. Polêmico. Ponto polêmico. Então, o que a igreja está dizendo aqui é o seguinte, que ela condena veementemente essas ideologias de comunismo e socialismo. Por quê? Porque a gente vê que todas as vezes que foram aplicadas essas doutrinas, essas ideologias, a primeira coisa que é perdida é a liberdade. Então as pessoas, né, os cidadãos perdem a liberdade, porque o Estado, para que essas doutrinas sejam efetivadas, o Estado tem que ser muito forte. Tá? Então é o Estado dominador, né, regido por um político ou por um partido. Tá? Então o cidadão,
o direito individual ele é tolhido. Então, o bem comum fica acima do bem individual. E isso não pode ser assim. Tem que ser uma coisa equivalente, né? Então, a igreja ela abomina esses dois tipos de ideologia. Em relação ao capitalismo, ela faz uma correção, tá? Então, ela não abomina o capitalismo, mas ela corrige, tá? Então, o capitalismo é válido desde que não tenha o que ele falou aqui, o individualismo e a primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano, tá? Então, aquele capitalismo selvagem que vê o lucro acima de tudo, a igreja condena isso aí, tá? Até porque você cria uma desordem, né? Se Deus criou tudo para que a gente pudesse fazer, né, as nossas riquezas, contribuir para o próximo, para ajudar, se a gente fica com essa ficção do lucro acima de tudo, a gente cria uma desordem social e cada um faz do seu jeito, a coisa vai desgringolando. Então, de fato, não pode ser assim. E aí ele vai, né, no próximo tópico, falar um pouquinho do trabalho, né? Fala que significado tem o trabalho para o homem. O trabalho para o homem é um dever e um direito, mediante o qual ele colabora com Deus Criador. Olha essa parte aqui, é muito bonita. Com efeito, trabalhando com empenho e competência, a pessoa põe em prática capacidades inscritas na sua natureza, exalta os dons do Criador e os talentos recebidos, sustenta a si e a seus filhos, serve a comunidade humana. Além disso, com a graça de Deus, o trabalho pode ser meio de santificação e de colaboração com Cristo para a salvação do outro. Me lembrei das aulas da Aninha, isso é uma beleza, isso aqui é a beleza de Deus, é a beleza do Evangelho. Ela falou, na época que a gente fez a Crisma, alguns aninhos atrás. Não, há pouco tempo, porque nós somos jovens, assim como vocês. Então, há pouco tempo, estou aqui, ninguém passa dos 30, tá? Ninguém passa dos 30. Não precisa falar, Thiago, deixa quieto, subentendida aí a coisa. Então, assim, todo mundo recebeu um dom de Deus, né? Todo mundo tem uma capacidade. Tem médico, tem advogado, tem administrador, então isso faz parte daquilo que Deus implantou na gente, né? Então, através do trabalho, a gente consegue desenvolver... Gente, isso aqui eu fiquei assim, apaixonada quando eu vi isso aqui. Põe à prática capacidades escritas na sua natureza, você desenvolve aquilo que está dentro de você, ou você descobre algum dom que você não tinha identificado, né? Às vezes através de um trabalho proposital assim que surgiu na sua vida, e você, caramba, isso aqui é legal, eu gosto disso, e você começa ali a fazer, as pessoas começam a notar, a desenvolver, então assim, aquilo vai te dando um estímulo e talvez você vai descobrindo uma nova habilidade que você achava que não tinha. Então isso é muito maravilhoso. Exalta os dons do Criador, né? Porque mostra ao próximo aquilo que você tem de ponto positivo. E os talentos recebidos. Todo mundo tem o seu talento, gente. Não tem essa de que ninguém, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada, ó vida, ó azar. Não é isso. A gente talvez não tenha se descoberto, né? E às vezes essa descoberta não é sozinha, não é só a gente. É você falando, conversando com uma pessoa, ela fala assim, nossa, você faz bem isso. Aí você, será? Aí já deixa aquela pulga ali atrás da orelha, né? Então você vai começando a prestar atenção, a virar o seu olhar para aquilo. Então é uma forma da gente desenvolver o nosso talento. Então isso é muito bonito, muito bonito. Sustenta a si mesmo e a seus filhos, óbvio, né? Porque a gente precisa trabalhar para se alimentar, para comer, para vestir, pagar aluguel, contas. Então, não tem como dizer assim, tem aquela questão. Tem muita gente que trabalha porque gosta e tem muita gente que trabalha porque precisa. E a gente fica ali no meio a meio, né? Se você conseguir unir aquilo que você gosta de fazer, o seu trabalho vai ser mais prazeroso. Mas, às vezes, pelo momento, por várias circunstâncias da vida, a gente não consegue. Mas isso também não pode fazer com que a gente se desmotive ou deixe de mostrar aquilo que a gente faz de melhor, né? Então, assim, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, vamos fazer o melhor. É aquela frase, a melhor versão de mim, né? De você. Então, vamos fazer. E, óbvio, tem que pagar a conta, tem que sustentar a gente, filho, família, pai, mãe, né? Faz parte também da nossa responsabilidade. E servir a comunidade, que é exatamente o que a Rosane falou.
né? Você usar do seu trabalho, daquele produto do seu trabalho para também modificar a sociedade, né? Modificar as injustiças que existem, tá? Ajudar o próximo. Tá? E interessante também que lá no início ele bota, é um dever e um direito, né? Ou seja, hoje em dia todo mundo só fala em direito, né? Mas o meu trabalho direito, isso aqui é meu direito, é um dever, é um dever, tá? A igreja chama a todos a trabalharem. Ou seja, Jesus não trabalhou, gente? Jesus Quantos era anos Jesus era carpinteiro, carpinteiro? né? Ficou lá, nasceu praticamente dentro da carpintaria lá, São José ali, ó, ensinando. Então a gente tem que condenar a vagabundagem, né? Existia, não sei se existe ainda hoje em dia, uma lei e A contravenção penal. hoje é a contravenção penal, né? Sobre a vagabundagem, né? Ociosidade é culpa dele. Né? Exatamente. Exatamente. Tá? Cadê? Ele fala aqui no finalzinho também, nessa questão de servir a comunidade humana. Além disso, com a graça de Deus, o trabalho pode ser meio de santificação, olha aí, e de colaboração com Cristo para a salvação dos outros. Por isso que é um dever, né? Deus não criou a gente para ficar parado, para ficar à toa. Senão a gente estava no paraíso até agora, né? Se não tivesse tido aquele episódio lá da maçã. Então, a gente... verdade. Ele criou ali, a gente podia estar de boa, suave na nave, mas deu esse pequeno probleminha lá atrás, né? Interferiu aqui com a gente e agora a gente está aí, tendo que trabalhar, não tem jeito. Então, assim, não é à toa. Até porque, acho que lá atrás também, na época de Adão e Eva, quando Deus criou tudo, né? Deu lá os animais, ele tomava conta, geria, né? Assim, a moda antiga, né? Naqueles tempos. Então, foi criado tudo para ele não podia fazer nada. Depois que deu aquele probleminha da maçã, ele foi e teve que passar o quê? Passar a trabalhar. Teve que correr, né, atrás dos animais para se sustentar, para viver, para se vestir. Então, assim, a gente precisa também pensar nisso. Essa parte da santificação, o trabalho pode ser meio de santificação, pode ser também um desenvolvimento pessoal, às vezes alguma coisa que a gente, algum jeitinho que a gente tem, né? No trabalho a gente não pode ser a mesma pessoa que nós somos em casa, né? Temos que ter comportamento diferente, tem o coleguinha do lado que a gente tem que respeitar, tem que aturar às vezes, né? O chefe ali, o gestor. Então, tudo isso são meios de santificação, porque às vezes você abre mão do seu jeito, da sua vontade, você controla ali aquela vontade que você tem de dar só um beliscãozinho ali no braço daquela pessoa, e não pode, você está no ambiente de trabalho, você também às vezes não, muitas vezes, você é exemplo para o outro, né? Seja através de alguma oração que você faça ali, vai comer, levou comida lá, está todo mundo no refeitório, Senhor, obrigado pelo meu alimento, a pessoa já olha e fala assim, agradecer o alimento, não tinha pensado nisso. Ou então, às vezes, tomou uma bronca lá do chefe, fez alguma coisa errada, você podia estar ali todo certo discutir, mas você dá aquele passo para trás. Então, assim, são meios de santificação que a gente também consegue através do trabalho. Tá? Oi, professora não. É interessante também que tudo isso é consequência de um coração inclinado sobre o céu. Porque Total. se a gente for pensar tudo isso que a gente está ouvindo no âmbito humano, nada faz sentido, né? O serviço à comunidade e tal, aos outros, porque sempre pensa no parede um pouco no pirão primeiro, né? Mas quando a pessoa tem o coração inclinado para o céu, ela vê que as coisas aqui não são mais tão importantes, e daí tudo isso vai fazer sentido, né? Exatamente. Isso é verdade. Uma boa colocação. Por isso que muitas ideologias, estava até conversando com um amigo meu, da minha faculdade, ele é gay e tal, deficiente, né? Dentro de todas aquelas causas. E ele estava falando, cara, essas ideologias de LGBT, Trans, agora tá tudo confuso, até para entender é difícil. Ele fala assim, cara, muitas delas é só falar. Muitas vezes eu preciso de ajuda e ninguém me ajuda. Eles só ficam falando e eles não fazem nada. Ou seja, pessoas que não têm um objetivo determinado, sabe? São só discursos vazios, que a gente também não pode cair nessa tentação, né? Exercer discursos vazios de caridade sem ter um coração convertido, né? Exatamente. É verdade. E à medida que você vai, né, ficando mais próximo da igreja, do evangelho, vai ajudando a tua comunidade, gente, você vai se vendo de outra forma. Você, sei lá, eu digo por mim também, você se transforma, você passa a olhar outro e fala assim, tem coisa que não vale a pena, sinceramente, não vou me desgastar para isso, ou então,
vem às vezes uma vontade de você falar assim, pô, podia comprar isso aqui, mas não vou. Vou pegar e vou dar pro fulano, assim, gratuitamente. A pessoa não pediu nada, simplesmente você, às vezes, recebeu um toquezinho ali do anjo da guarda que falou, pô, dá uma força aqui. E assim, vai acontecendo, é muito bacana. É como você falou, mas o homem não é capaz. Não é. Ele sozinho não de ver dessa consegue, forma, não só pela consegue. graça de Deus. Não Se a consegue. pessoa não tiver fé, se ela não se aproximar, se ela não buscar intimidade, ela nunca vai encontrar esse sentido. Exatamente. É o que ele falou, é plantar. É plantar a sementinha de eternidade na gente. Saber que o que a gente faz aqui vai refletir lá na frente. E até essa questão aqui do trabalho para o homem, que ele fala também de servir a comunidade humana, né, e santificação, colaboração com Cristo para a salvação do outro, não é às vezes economicamente não é só você pegar e dar o dinheiro, porque para muitas às vezes é mais fácil, né, assim, e também tem esse pensamento, não, eu dou aqui R$100 por mês para ele e já estou ajudando ele, peraí, mas também não é assim, né, você quer o quê? Você quer receber, ser elogiado ali toda vez que você dá um dinheiro. Parece até que ele fica pedindo negócio de esmola, né? Exatamente. Uma esmola ali, tá bom, já fiz a minha parte, mas será que você realmente fez? Era isso que você queria fazer do teu coração? Ou você está fazendo só para dizer que você ajuda alguém? Então, para se livrar, exatamente. Ou porque você quer ouvir elogios, né? Que tem gente que também faz isso, né? O Frei Francisco falava disso, de valor. Tem até uma passagem do Evangelho que fala do... Foi agora, no domingo passado. Recentemente, né? Recentemente que fala... Foi no... quando você der esmola, que a tua mão direita não veja o que a tua mão esquerda, né? Se você estiver fazendo jejum, abstinência, você não fica com aquela cara desfalecida para mostrar que você está sem comer a pizza, sem beber a cerveja, porque aí o outro vai ficar assim. Não precisa, é para ti, é para o teu coração, Deus está vendo tudo isso. Então, tem esses pontos também. E a gente pode colaborar com esse tipo de ação, não só financeiramente, era isso que eu queria falar. Às vezes é uma escuta, é uma palavra, é um ouvir, é um ligar, tô vendo que aquele colega do trabalho ali não tá bem, ele é sempre agitado, aí ele ficou a semana toda quietinho, falando, tá tudo bem? Às vezes é isso, a pessoa fala assim, meu filho não tá bem de saúde, pronto, você já tá ali santificando, já tá demonstrando uma preocupação, às vezes não é nada para muita gente, mas para aquela pessoa, ela já vai se sentir acolhida e já vai ter um olhar diferente para você. Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz no trabalho, fora do trabalho, ao nosso redor, que Deus vai pescando e isso ajuda, isso santifica o próximo, com toda certeza. Tranquilo até aqui, galera? Uma boa? Qual foi a pergunta? 514. A que tipo de trabalho tem direito toda pessoa? O acesso a um seguro e honesto trabalho deve ser aberto a todos, sem injusta discriminação, no respeito da livre iniciativa econômica e de uma justa retribuição. É o que a gente espera, né? Seguro. A próxima pergunta tem a ver com essa daí. Lê aí, doutor. Então, por favor. Qual é a responsabilidade do Estado a respeito do trabalho? Cabe ao Estado promover a segurança em relação às garantias das liberdades individuais e da propriedade, além de uma moeda estável e serviços públicos eficazes, vigiar e guiar o exercício dos direitos humanos no setor econômico. Em relação às circunstâncias, a sociedade deve ajudar os cidadãos a encontrar trabalho. Então, o que ele está dizendo aqui é que o Estado, na verdade, ele tem que ter um papel de retaguarda, né? Ele não tem que interferir diretamente nas relações de trabalho. Então, ele tem que estar ali vigiando para que nenhuma injustiça seja causada, né? Moeda estável, esse negócio. Exatamente. Isso acabou, né? Complicado. Tá? Então, basicamente é isso. E aí, a gente liga com aquela... a 512, né? Que ele fala que a igreja condena tanto as ideologias de esquerda quanto o capitalismo selvagem, porque um vai querer o estado máximo, né, que vai ser aquele estado controlador que domina tudo, e o outro, na verdade, vai priorizar o estado mínimo possível, ou seja, vai ser aquele estado que determinadas coisas vão passar despercebidas, né?
Então, algumas injustiças vão ser criadas ali, tá? E essa frase finalzinha aqui, que ele fala: em relação às circunstâncias, a sociedade deve ajudar os cidadãos a encontrar trabalho, né? Também a gente precisa fazer a nossa parte com relação a isso, né? Não é só esperar o Estado, né? Não pode esperar o Estado, embora o Estado, nesse caso, né, nesse papel de retaguarda, ele tenha realmente uma grande responsabilidade, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Às vezes você que é dono de empresa, que tem um negócio, que tem algum empreendimento, que você também pode contribuir para que outras pessoas, né, possam ser empregadas, possam ter uma oportunidade. Isso também está voltado a esse nosso papel, né, assim, nossa responsabilidade secundária dentro da responsabilidade principal do Estado. Que dever tem... Aí aqui ele vai puxar, né? Nessa parte aí das empresas que eu acabei falando um pouquinho. Que dever têm os dirigentes de empresas? Os dirigentes de empresas têm a responsabilidade econômica e ecológica das suas operações. Devem considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros, embora eles sejam necessários para assegurar os investimentos, o futuro das empresas, a ocupação e o bom andamento da vida econômica, né? É impossível uma empresa sobreviver se não ter lucro. É óbvio que ela foi criada com essa finalidade, mas não pode ser o lucro sendo desmedido a qualquer custo, sendo o primeiro objetivo da empresa, não pode ser o fim único, né? Então, por isso que há necessidade de você também proporcionar condições dignas de trabalho, né, para os seus empregados, ter ali, de repente, uns benefícios que possam estimular os seus funcionários a trabalhar, a ter mais empolgação, ter um elogio, reconhecimento, às vezes uma política de crescimento. Então, assim, tudo isso, né, tá vinculado aí à função social da empresa, ter essa responsabilidade econômica, que a empresa, ela permite que pessoas estejam trabalhando ali e elas possam ganhar com isso, né? Então, assim, quem é dono de empresa, tem um empreendimento, ele acaba sendo provedor de outras famílias. Então, né, o funcionário vai trabalhar, vai ter o seu salário, vai pagar o seu sustento, dos seus filhos, pais. Então, tem essa questão da responsabilidade econômica e a ecológica nas suas operações, né? Não pode... Você ter respeito aos bens criados, né, que Deus nos deu. Então, assim, às vezes esse ecológico soa um pouco estranho pra gente, né? Tem gente que bota ecologia como se fosse um Deus, então a gente tem que também ter muito cuidado com isso aí. Então, nessa questão de responsabilidade ecológica, é você ter a ciência que toda atividade econômica, ela vai gerar algum impacto, né, na natureza, né, numa indústria, ela vai gerar resíduo. Então, o empresário, ele tem que ter essa visão, ela é uma visão católica. Ele tem que ver que aquela empresa que ele está gerindo, ele vai gerar esses impactos e ele tem, por obrigação, minimizar esses impactos, né, desde que não atrapalhe o bom andamento da empresa, tá? Então, se ele, explora alguma mina, um exemplo, e ele sabe que se ele explorar até determinada profundidade, pode ser que, igual que teve aquelas tragédias lá em Minas, né? Minas, barragem, mata pessoas. Então, quer dizer, o cara tem que ter essa consciência, tá? O que mais? O resto você já falou, né? Cadê? Futuras empresas. Isso, vamos lá. Vamos lá, 517. Que deveres têm os trabalhadores? Eles devem exercer seu trabalho com consciência, competência e dedicação, procurando resolver as eventuais controvérsias com o diálogo. O recurso à greve não violenta é moralmente legítimo quando parece ser um instrumento necessário em vista de uma vantagem proporcional e ao levar em conta o bem comum, né? Então, isso aqui é o mínimo que se espera de alguém que trabalha, né? Independente
o que faz e o ramo de atividade. A gente precisa ser o quê? Honesto, pontual, né? Ter ali as nossas responsabilidades, dar o melhor da gente, trabalhar, né, de uma maneira tranquila. Isso tudo vai estar relacionado ao dever que tem o trabalhador, né? Porque sem o empregado a gente não tem uma empresa, né? Não tem como fazer, não tem como produzir, não tem como... E é tudo setorizado, então tem o pessoal que trabalha no financeiro, tem o pessoal do administrativo, então assim, é tudo dividido para que o andamento da empresa possa fluir. E assim, que ele fala também, resolver os eventuais controvérsias com diálogo. Tá? Isso aí, a igreja bota isso como primordial. Na própria Rerum Novarum, o Papa Leão XIII, ele fala sobre essa questão, né? Que a gente vê que nessa época as ideologias de esquerda, eles pregavam a luta entre classes, né? Então era empregado versus patrões. E lá ele coloca que na verdade que tem que ter uma concórdia, né? Então tem que os empregados e os patrões teriam que sentar numa mesa e discutir, né, os interesses de cada um e chegar a um consenso, tá? E não ficar um lutando contra o outro para um cabo de guerra para ver quem vence, tá? E aí eles falam que existe a possibilidade de uma greve não violenta, ou seja, se esgotar todas as alternativas de diálogo, é lícito que os empregados se organizem e reivindiquem seus direitos, desde que esses direitos, como ele coloca aqui, sejam moralmente legítimos e que tenham uma vantagem proporcional e levar em conta o bem comum, tá? Então, se faz greve para levar em conta ao seu propósito, está errado. Se você pede uma vantagem que não é proporcional, exemplo, eu quero ganhar, vamos parar porque agora eu quero ganhar, sei lá, 100 mil reais de salário, está errado. E que tenha dentro da moral cristã também, tá? Isso aí. O catecismo até fala, a greve é moralmente legítima quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Torna-se moralmente inaceitável quando é acompanhada de violências ou ainda quando se lhe atribuem objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum, que foi o que o Bruno falou. É injusto não pagar aos organismos de seguridade social as cotas estipuladas pelas autoridades legítimas, né? Também tem a questão da empresa que precisa honrar com a sua parte e fazer lá os repasses. Cadê? 518. Oi. Pergunta polêmica. Ai, meu Deus, vai, manda. É óbvio que a explicação do imposto é errada, mas existem, na verdade, impostos de maneira injusta, né? Que sabe de onde vai e tal. Como o católico deve lidar diante dessa situação? Então, isso aí o próprio Jesus já deu a resposta. Naquela passagem que ele fala de dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, se o imposto é injusto e você julga que é injusto, você mesmo assim você tem que dar o imposto, entendeu? Porque essa é uma realidade temporal, uma realidade nossa aqui na Terra. Não tem a ver com o transcendente, entendeu? Então você tem que cumprir com essa obrigação. Se a pessoa que está criando essa injustiça, ela que vai responder sobre isso aí, lá na frente, entendeu? Existe a passagem também, até no catecismo fala de Zaqueu, né? Zaqueu era um cobrador de impostos. Era o chefe dos cobradores de impostos, ele era muito rico. Muito rico e ele praticava a injustiça. E aí ele fala, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, né? Ele promete a ele que ele vai devolver em dobro. Não, ele era muito baixinho. Aí ele queria ver Jesus. Aí ele saiu correndo no meio da multidão, subiu numa figueira. Aí Jesus olhou, enxergou ele e falou assim: Zaqueu, desce que eu vou hoje ficar na tua casa. Aí ele já ficou todo feliz. Aí saiu correndo,
Aí ele foi e, né, tipo, aí todo mundo lá do entorno falou assim, caramba, mas Jesus vai na casa dele, desse cobrador de imposto, desse pecador e tal. Aí Jesus dá a resposta, né, que ele veio aqui para salvar os pecadores, para curar quem precisa. Aí Zaqueu falou que ele ia, tudo que ele tinha adquirido de maneira indevida, ele ia restituir 4 vezes mais. Então, assim, até aquela questão que a gente falou da reparação da injustiça, né? A gente precisa devolver aquilo que não nos pertence. Então, essa questão da sonegação é um ponto realmente difícil, porque é igual você vai pagar o IPTU, vai pagar o IPVA, né? Teoricamente, você acha que você, por pagar o IPVA, a rua aqui que você vai passar na Avenida das Américas vai estar lisinha, mas não necessariamente o recolhimento do IPVA vai ser destinado integralmente para o recapeamento das ruas, né? Mas assim, como você tem a propriedade de um bem móvel, o veículo automotor, você acaba tendo que pagar, né? E aí, se você não recolhe, você sonega, você fica errado. E aí lá na frente você pode sofrer alguma sanção administrativa, alguma cobrança. Então, assim, a gente fica meio da dúvida, né? O que fazer. Mas assim, o correto, né? O moral, o que a gente enquanto cristão tem que fazer é pagar, ainda que a gente não concorde com muitas coisas e não saiba a destinação correta, ideal, para onde vai aquele imposto. Não tem muito por onde fugir. Essa passagem de Zaqueu, ela está lá em Lucas 19. Isso. E lá no versículo 7, é interessante que essa Bíblia, ela bota assim, como título desse capítulo, ele bota assim, rico também pode salvar-se. Tá? Então lá no 7º, como a Tati falou, antecipou a história, então todos estavam criticando, e aí fala assim, vendo isto, todos começaram a criticar, dizendo, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. Tá? Então, ele resume basicamente essa questão. Tá? Cadê o próximo? Próximo. 519? 18, 518. Então a gente falou todas as relações, né, entre homens, entre o Estado e empresários, o homem, entre o empresário e o homem, e agora a gente vai falar sobre a relação entre as nações, tá? Então, como se realiza a justiça e a solidariedade entre as nações? No plano internacional, todas as nações e instituições devem agir com base na solidariedade e subsidiariedade. É difícil essa palavra, é difícil. Com o fim de eliminar ou pelo menos reduzir a miséria, a desigualdade dos recursos, dos meios econômicos, as injustiças econômicas e sociais, a exploração das pessoas, o acúmulo das dívidas dos países pobres, os mecanismos perversos que obstaculizam o desenvolvimento dos países menos progredidos. Quer falar? Aqui também é meio tenso, né? O cenário, porque a gente está falando também de outras nações, né? É aceitável a gente ter desigualdade, né? Porque com a desigualdade a gente consegue fazer com que determinadas nações que sejam mais ricas possam ajudar outras que menos possuem. Isso faz parte, né? Não é porque um país é pobre porque o outro é rico. Às vezes é porque na origem, na cultura, não teve, né, uma boa colonização, não teve administradores, não teve gestores que pudessem contribuir para que aquela nação pudesse enriquecer. Então, assim, é preciso que também dentro, né, dos outros países, né, nesse plano internacional, haja uma unidade entre as nações, entre os países, para que eles possam entre si ajudar aqueles que também precisam, tem alguma dificuldade econômica, alguma dificuldade social, para que evitem a exploração das pessoas. Eu sei que, assim, no plano internacional é uma coisa que às vezes não está muito na nossa realidade, né? A gente já tem aqui no Brasil os nossos problemas, a gente acaba se limitando e vendo o que mais acontece aqui. Então, tem muita coisa, com certeza, também contrária ao 7º mandamento que acontece lá fora.
E aí acho que até por isso que existe também esses tratados entre os países, essas organizações, com esse objetivo de tentar dar um suporte àquelas que menos têm, de colaborar para o desenvolvimento, igualdade de recursos dentro dos meios econômicos. Então, essa a ideia, né, da gente conseguir repartir. Então, essa questão aqui da solidariedade entre as nações, a gente viu muito nessa pandemia a desordem que foi criada, né? Então, a gente viu, por exemplo, lá no início, onde faltava tudo, faltava insumos hospitalares, oxigênio, né? Máscara, etc. A gente via que determinadas nações que buscavam, exemplo, 80% ou 90% dos produtos hospitalares eram produzidos na China. E aí saíam aviões da China e pousavam em determinado país. Aquele país onde o avião pousava, que não era dono daquela carga, muitas das vezes apreendia, por conta de não haver insumo naquele país, a ponto de alguns países fazerem rotas alternativas para evitar isso aí. Quer dizer, está frontalmente contra esse ponto aqui, o 518, né? O catecismo até ele fala um pouquinho sobre essa questão. Ele fala assim, no ponto 2439, quem quiser acompanhar, página 630. As nações ricas têm uma responsabilidade moral grave para com aquelas que não podem garantir sozinhas os próprios meios de seu desenvolvimento ou foram impedidas de fazê-lo por trágicos acontecimentos históricos. É um dever de solidariedade e caridade. É igualmente uma obrigação de justiça, se o bem-estar das nações ricas provém de recursos naturais que não foram equitativamente pagos. A ajuda direta representa uma resposta apropriada a necessidades imediatas, extraordinárias, causadas por catástrofes naturais, epidemias, etc., mas não basta para reparar os graves prejuízos que resultam de situações de miséria, nem para prover permanentemente as necessidades. É necessário também reformar as instituições econômicas e financeiras internacionais para que elas promovam melhor as relações equitativas com os países menos desenvolvidos. É preciso apoiar o esforço dos países pobres, trabalhando para seu desenvolvimento e libertação. Esta doutrina deve ser aplicada de maneira muito especial no âmbito do trabalho agrícola. Os camponeses, sobretudo dos países menos desenvolvidos, constituem a massa preponderante dos pobres. Então, assim, a gente vê bem objetivamente qual é o papel, né, que cada nação tem dentro dessa questão de ajudar os países mais pobres, né? E se a gente parar para olhar, o mundo, de uma maneira geral, é bem solidário, né? Quando a gente tem algum país que está sofrendo com alguma coisa, tem essa questão aí de envio de alimentos, de tragédias e tudo, como que as doações chegam, né? Assim, graças a Deus tem muita gente que ajuda, que contribui, mas não pode ser só isso, não pode ser uma ajuda pontual para algum determinado fato que aconteça, embora isso ajude, claro, mas precisa ser algo também constante para que aquele país possa se elevar, né? Melhorar as suas condições para os trabalhadores, para os próprios... Gente, não é patriota que eu queria falar, mas era para a pessoa que mora no país. Não me veio aqui a palavra que eu queria falar. Cidadão, muito bem, obrigada, cidadão. Então, assim, é bom que haja uma política, um plano, né, contínuo, para que a gente possa tentar ficar o mais próximo da igualdade possível, embora a gente saiba que, né, é muito difícil, ainda mais quando a gente está tratando de culturas diferentes, né, aqui é de um jeito, no outro país é de outro jeito. Oi? Pois é, cada um tem um jeitinho mesmo. Cadê? Qual foi? 519. Vamos ver. De que modo os cristãos participam da vida política e social? Os fiéis leigos intervêm diretamente na vida política e social, animando com o espírito cristão as realidades temporais
e colaborando com todos, como autênticas testemunhas do Evangelho e agentes de paz e de justiça. É o nosso papel aqui, né? É a nossa missão, né? Nossa missão é ser luz do mundo, sol da terra, né? Como Jesus falou. E é uma ideia muito errada que as pessoas vão passando pra gente, que é a questão da religião e política não se misturam, né? E acabam que as pessoas que não têm religião é que dominam a política, tá? Então, o fiel leigo, como a igreja está falando aqui, ele é chamado à vida pública e política, tá? Então, quem tem essa... Eu, por exemplo, não tenho essa como chama? Aptidão? É aptidão para... Vocação para ser político, né? Não tenho essa aptidão. Mas quem tem, né, deve exercer. Deve exercer essa. E outra coisa, dentro dessa visão política, o fiel católico, ele não pode pensar que é assim, a tua religião é uma roupa que você veste e quando você entra no plenário, um exemplo, você deixa a roupa católica lá fora e aqui você vai tratar de coisas anticristãs de uma forma tranquila e calma. Não, você é católico 24 horas por dia, tá? E 365 dias no ano. Então, dentro dessa visão aqui da igreja, o fiel cristão, o fiel leigo, ele tem que exercer dentro da política os ensinamentos que o Evangelho passa, tá? Sendo, como ele fala, autênticas testemunhas do Evangelho e agentes de paz e da justiça. Imagina se todos os políticos tivessem essa visão, essa consciência, né? Tivessem essa consciência. Será que a gente teria um mundo melhor? Né? Acho que sim. E ele fala também aqui na questão social, né? Que a gente tem que animar com o espírito cristão as realidades, agentes de paz e de justiça. O Catecismo, no ponto 2442, na página 631, ele fala de uma maneira bem simples. Ele fala: não cabe aos pastores da igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Essa tarefa faz parte da vocação dos fiéis leigos, somos nós. Que agem por conta própria, por própria iniciativa com seus concidadãos. A ação social pode implicar uma pluralidade de caminhos concretos, já vista até as várias pastorais que a gente tem hoje, né? Cada uma tem um foco, tem um objetivo, tem a pastoral da catequese, da solidariedade, do que é mais voltado para a oração. Então, tudo isso... Oi? Fonte de Água Viva. Ah, sim, Fonte de Água Viva, tudo isso tem, né, tem essa vinculação social. Terá sempre em vista o bem comum e se conformará com a mensagem evangélica e com a doutrina da igreja. Cabe aos fiéis leigos animar as realidades temporais com o zelo cristão e comportar-se como artesãos da paz e da justiça. Então, assim, a gente tem muito esse nosso papel, né? A gente precisa vestir essa capa aí do catolicismo, né? Do ser cristão e incentivar. Não é você também ficar ali, né, perturbando a pessoa, falando, Jesus, não sei o quê. Não, mas às vezes você dentro de algum movimento... Atitudes concretas, né? Você mostrando, ver esse macarrão com salsicha, ver as pastorais que se desenvolvem aqui na paróquia. Então, assim, são meios que a gente consegue fazer de levar o evangelho, de mostrar a igreja, de trazer pessoas novas, né? Então, de animar ao que a gente pode fazer, né? Se você tem um limão só, a gente espreme ele e faz lá o que der, né? Fazer uma observação nossa. Faz. Em relação à postura do católico no dia a dia. Acho que isso deve ser bastante explorado na nossa reflexão. Porque eu acho que esse é o grande problema que a gente vive na sociedade cristã, na comunidade cristã. As pessoas dividem suas funções, nas suas ações. Eu sou católico pela igreja, eu sou católico na catequese, eu sou católico na minha casa, entre aspas, né? Mas na educação dos meus filhos eu sou mais ouvinte. Sabia! Que isso, gente? Você já fala? Que isso, já? A gente nem queria. A gente nem queria. Pode botar aqui, Vera. Bota aqui, Vera. Depois o pessoal
Onde vocês vão Mas eu preciso levar. Então, quem quiser, ó. Vou estragá-la. é o sacrifício. Quem quer um sanduichinho? Tem guardanapo? Não, ninguém? Ô Vera, pode sim. Estamos fazendo cerimônia. Oh meu Deus. Não, não foi não, é reunião de Reunião de Mães de Mônica. Tá aí, ó, uma outra pastoral também. Fala aí da pastoral Mães de Mônica, ô Vera, pra quem quiser já. Quem já for mãe, quiser entrar. Isso. Pega um salgadinho e já vai falando. Tem bolo aqui, eu não sei de que é, parece de limão laranja. O objetivo principal é rezar pelos filhos, para que cresçam na fé e sejam sempre cristãos de, como é que se diz assim? Crianças tranquilas também, obedientes, né? Que não fazem bagunça. Conscientes de sua responsabilidade. Exatamente. Vocês vão rezar por isso. Não significa que a criança vai já de imediato no dia seguinte, né? Ter essa postura. Não dá para garantir. Oi, Kátia, tudo bem? Tudo. Deixei um caderno aqui. Alguém achou algum caderno? Qual é a cor? Qual é a cor, velho? O que tinha aqui o Frei. O Frei levou. Tinha coisa aqui em cima, ele levou. Tá? Obrigada, Kátia. Tava tudo planejado. A gente já preparou isso pra vocês. Carinho por mim e meu marido. Ele que não gosta muito que eu vá a essas reuniões de igreja, toda hora você na igreja, não sei o que. Ó, isso aí não é bom, hein? Não é legal isso. Vou aprender, vocês não devem fazer isso, Zona. Tem que ir junto. Mas gostei. Mas aí ele sugeriu que eu ia encomendar na bakery. Desculpa, tá, gente? Fica tranquila, Vera. Deixa Peraí, aqui, deixa dá aqui. E aí, imagina que... Peraí. Falar aí com Sabe quanto custava uma bandeja? Peraí, vamos fazer o 50 seguinte. salgadinhos, 50 sanduichinhos, não tão caprichados feito esse? Peraí, Vera. Vou botar aqui pra te ajudar. R$225. aí, Que isso? Eu falei, não vou pagar. Peraí, Vera, deixa eu botar aqui. Fora da realidade. O pessoal pega mais aqui se quiser. Paga nessa bakery aí. Agora o bolo, cadê o bolo? Tá O bolo aqui. tá aqui, ó. O bolo é da bakery, custou, Olha aí, exatamente. Não, Vera. A gente tá tratando. Quanto tempo você não faz um bolo? Eu faço muito bolo, né? Que agora eu tô de dieta. Ó, e o bolo Mas aí dela, eu ó. comprei o bolo. Tá gostoso. Eu faço biscoito, faço tudo. Oh, meu Deus. Então, aí eu comprei o pão e o negocinho, né? E o recheio, presunto, né? Que é o melhor presunto que tem, que é o Sadinho. Koyali. Não tá ganhando nada pra falar do Nada. presunto, nada. E paguei o quê? Eu acho que custou R$70 o pão e o presunto. preço Olha aí, de cobrar, 225. Não, vem cá. Quer deixar esse guardado aqui? Não é uma baragem, tá vendo? Não é uma baragem, Aí aí. você assim, é com presunto de Parma. Só pode ter. Vera, Presunto de ouro, ou pão de ouro. É pão de ouro, né? Presunto de Vem cá, ouro. você me dá esse negócio depois? Te entrego. Se Eu eu... amendoeira 890 que eu moro. Tá bom. Passa lá e 890. 890. 890. Gravou, né? Fala Desculpa, mesmo. gente. É aqui no Novo Leblon, não é? Hein? É Novo Leblon mesmo, né? É, aqui mais dois pra lá. Uma rosinha de Aí o bolo tá gostoso, ainda bem que ele está gostoso. Tô vendo. Ok, muito obrigada, Vera. Obrigada, gente. Continuando aí. Foi uma boa interrupção, né, gente? Ó. Eu nem esperava isso. Ninguém espera, mas a gente quis fazer essa surpresa, já tava tudo combinado. Eu falei, vai usar minha sala? Tudo bem, mas o lanche tem que bater lá alguma coisa, porque vai ser perto da hora do almoço. Eu até achei que a Aninha que desse essa aula, falei, Tatiana, me assustei. Que isso? Foi tua mãe, sim? Eu pensei que era a Aninha. Estamos aí nesse desafio agora, vamos lá. Vamos lá. Aprender junto com vocês. Ela estava na 2.440. Isso, 2.400, peraí. É o 520 agora. É o 520. Eu estava só completando aquela questão da gente, né? Nessa parte social de animação, de como que a gente consegue contribuir. E assim, esse espírito a gente vê muito aqui dentro, né? Dentro das pastorais, dos grupos. Toda vez que tem uma reunião é motivo de lanche. Na verdade, é só o pretexto para ter o lanche. Da fraternidade tem lanche. A fraternidade tem lanche, encontro de casais tem lanche, tudo tem lanche. Então, assim, é isso. É o nosso entorno que Os gira. câmeras têm lanche. Sobrou aqui, a gente dá para segurança ali fora. Então, é isso. É muito legal, assim, e você, pelo menos eu me sinto assim, participando muito daqui, eu gosto de estar aqui, né, de ver, eu entro aqui na paróquia, venho à missa em todos os horários, dependendo de como está o final de semana, aí você fala com oi, tudo bem, fala com outro, então assim, essa sensação de você ser, né, estar com pessoas queridas, conhecidas, assim,
É muito bom, é muito Uma legal. família, né? É uma família. Resumiu tudo, é uma família. É muito bom. Conhece aqui. Vamos lá, 520? 20. Já? Caramba! Não, beleza. Passou rápido, né? A gente falou pra caramba. 520. Ó, isso tudo tá na gravação. Até o lanche, até a Vera vai Eita. ficar, porque ouviu, né, gente? Quem não tava aqui perdeu. Perdeu o lanche. 520. Em que se inspira... e a gente vai falar da última parte, né? Com relação ao 7º mandamento, que estava na primeira pergunta, que fala do amor pelos pobres. O amor pelos pobres se inspira no Evangelho das Bem-aventuranças e no exemplo de Jesus, na sua constante atenção pelos pobres. Jesus disse: todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequenos, foi a mim que o fizestes. Está lá em Mateus. O amor pelos pobres se verifica mediante o empenho contra a pobreza material e também contra as numerosas formas de pobreza cultural, moral e religiosa. As obras de misericórdia, espirituais e corporais, e as numerosas instituições benéficas surgidas ao longo dos séculos são um concreto testemunho do amor preferencial pelos pobres que caracteriza os discípulos de Jesus, né? O que mais a gente vê são pessoas necessitadas, né, ao nosso redor, e não apenas necessitadas de dinheiro, né? Às vezes está muito nisso aqui, a pobreza está relacionada à cultura, à moral, à religião, né? Não tiveram às vezes uma oportunidade de ter uma vida melhor, de ter uma educação, de ter uma escola. Então, assim, o que a gente precisa ter o amor por essas pessoas, né? Existe um entendimento equivocado que as pessoas acham que a igreja exalta os pobres, né? Porque o pobre não sei o quê, né? Mas não é verdade, né? É uma coisa que já vem da época de Jesus e é o público pelo qual ele sempre lutou, né? Jesus era humilde, estava ali, ajuda o pecador, ajuda o menos desfavorecido. Então, assim, toda vez que... É o que ele fala nessa frase aqui. Todas as vezes que você faz um bem a esses pequenos, um bem, não está falando que é só dinheiro, foi a mim que o fizeste, né? Então, é o meio que a gente consegue ajudar, né? E aqui está dentro é a questão da esmola, né? Então, é exatamente para você... Tem uma parte que fala. E a esmola não é necessariamente material, né? Foi como ele disse aqui. Você tem que combater também a pobreza cultural, moral e religiosa. Tem gente que não sabe nem quem é Jesus. Isso é um absurdo. E a gente tem que combater isso aí. A gente tem que evangelizar. Onde a gente puder evangelizar, a gente tem que evangelizar. O catecismo, ele fala aqui: Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres e reprova aqueles que se afastam deles. Dá ao que... no ponto 2443, desculpa. Dá ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. De graça recebestes, de graça dai, né? É aquela questão do desapego que a gente estava falando, de confiar na providência de Deus. Jesus Cristo reconhecerá seus eleitos pelos que tiverem feito pelos pobres. Temos o sinal da presença de Cristo quando os pobres são evangelizados. O amor da Igreja pelos pobres faz parte de sua tradição constante. Inspira-se no Evangelho das Bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e em sua atenção aos pobres. O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar, para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Não se estende apenas à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. O amor aos pobres é incompatível com o amor imoderado das riquezas ou o uso egoísta delas. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte, precisa olhar para o lado, né? Olhar para as nossas realidades. O que não falta são... Oi? Aí ele bota aquela passagem. O que não falta são pessoas necessitadas e necessitadas dos mais variados tipos, né? Não somente do dinheiro. Ele fala até aqui no ponto 520,
as obras de misericórdia, né? Dar os exemplos daquilo que você pode fazer, tanto de maneira espiritual quanto de maneira corporal para ajudar, né? A gente estava até ouvindo aqui uma aula que falava sobre isso. Essas obras de misericórdia, elas estão no compêndio, está lá no finalzinho, nas páginas 196 e 197. No final do compêndio tem lá, página 196. Eu vou ler porque é bem Veja como é bem interessante. E é basicamente o resumo desse ponto 520. Ele fala: as obras de misericórdia corporal, dar de comer aos famintos. Vocês comeram todo aqui, ó. Fiel Vocês vocês estavam famintos aqui, ó. Eu percebi. Dar de beber aos sedentos. 3. Vestir os nus. 4. Acolher os peregrinos. 5. Visitar os enfermos. 6. Visitar os encarcerados. E 7. Sepultar os mortos. Então, assim, é tudo aquilo que você faz para a saciedade do corpo, material. Né? Material do corpo. Aí tem também aquela parte que é mais nível hard, né? Que fala das obras de misericórdia espiritual. Aconselhar os duvidosos. Olha, isso serve para família, trabalho, né? Ensinar os ignorantes, né? Isso aqui exige uma santificação nossa, às vezes, com relação ao desenvolvimento de falar com o próximo e ter a paciência, né? Porque a gente tem essa mentalidade de achar que o outro já sabe. Eu estou falando, ele já sabe o que eu estou falando. Gente, não é assim. E isso é muito claro, não necessariamente assim, ignora essa pessoa que não sabe de nada, mas às vezes até no próprio discurso da pessoa. Eu vejo muito isso na geração de hoje em dia, né? Gente, que difícil você lidar com essa geração de hoje, assim, dos seus 22 anos. Eles falam, eles acham que você já tem que entender aquilo que eles estão falando, né? O outro mandou uma mensagem e falou assim: o cliente já informa os dados bancários? Oi? Qual é o contexto? Que né? cliente? Porque como é que fala assim do nada? Não tem um contexto. Então, assim, a gente tem que ter paciência. Ele é estagiário do banco. Jesus amado, lá da empresa. Então, assim, a gente tem que ter paciência com essa galera aí. Então, ensinar os ignorantes exige paciência nossa, né? E desenvolvimento nosso. Admoestar os pecadores. Não basta você dizer, olha, isso aí é pecado que você está fazendo, é errado, apontar o dedo, tá? Mas qual é o certo? Vamos ensinar. Vamos doutrinar, vamos passar para a pessoa, né, como que ela pode fazer para melhorar aquela situação, para não incorrer ali de novo naquela questão, no erro. Não é só apontar. 4, consolar os aflitos, né? Às vezes aquela pessoa que está precisando de uma atenção, aquele exemplo que a gente deu. Oi? Pandemia teve muito isso. Gente, tem consequências até hoje, né? Muita gente ficou, eu mesma fiquei com medo, assustada. A gente não sabia como que era tudo no início. Então é o medo de sair, é o medo de encontrar. E chega, tira a roupa, bota pra lavar, aquele desespero todo. E hoje a gente toma banho, não toque nada. Maior neura, assim, né? Então, assim, de fato, a gente teve muitas consequências, pessoas que ficaram ansiosas, que ficaram depressivas, que às vezes a motivação dela era acordar, ir para o trabalho e não podia, porque a empresa estava fechada ou porque era um grupo de risco. Então, assim, modificou muito a realidade da gente. Perdoar as ofensas. Esse é difícil. Esse né? Tá puxado, não tá não? Perdoar as ofensas. Mas isso faz um bem pra gente, né? Não pagar o mal com o mal. Mas também isso não é de um dia para o outro não, tá? A gente vai sofrer, a gente vai passar por isso e a gente vai amadurecendo com as coisas que acontecem. Esse aqui é legal também, esse aqui é hard. Suportar pacientemente as pessoas incômodas. Olha aí, aquele chato. Tem muito, né? chato na vida. Tem que ter aquele respiro. Olha aí, alguém já balançou a cabeça aqui, falou, não é comigo não é comigo, não me pede isso que eu não consigo. Mas respirar fundo, tem que dar aquela respirada, né? Tem que respirar fundo e pensar que o outro é um filho de Deus também. Né? É verdade. É difícil, gente, mas assim, é um exercício diário. Exercício diário. É muito difícil pra gente, enquanto ser humano, ter essa serenidade toda, né? Só o Espírito Santo mesmo para nos ajudar, porque tem coisas que eu falo assim, olha, é por ti, Jesus. E o último, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Então, assim, são coisas que a gente fica como dever de casa aí, ao longo da semana, ao longo da nossa vida, né? Da nossa existência.
para ver como é que a gente consegue melhorar aí o nosso espírito, fazer essas obras, porque tudo isso vai santificar a gente, vai santificar o outro, vai ajudar. E o que mais? E a gente acabou. Acabou. Chegamos ao final. Alguma dúvida, gente? Oi? Quase na hora do Ângelo, que inclusive também está aqui no compêndio, para quem não gravou. Oi? Na latim aí tu me quebra, Thiago. Latim tu me quebra. Tu me quebra. Mas o Papa, né? O Papa, né? Aí depois o Dom Ângelo me fala. Deixa eu achar aqui, assim como eu também, né? Que não sei o Ângelo todo de cabeça. Tem aqui a rádio aqui. Eu vou dizer a página aqui para vocês. Peraí. Ao menos não tem, foi você que mandou ali. Gente, o negócio estava aqui, eu tinha separado. Mas assim, dá para ficar só nessa frase aqui, não roubarás? A gente imaginava o tanto de coisa que tinha dentro dessa simples frase aqui. Quando a gente estava estudando, eu falei, gente do céu, mas jamais pensaria que está agregada a propriedade. Não, nem. Eu falei assim, é aquilo, nunca matei, nunca roubei, estou fora do pecado, tá tudo certo. Mas a questão ali é mais embaixo, né? Ah, tá aqui, ó, o anjo do Senhor. Achei, tá na página 184. Tá no apêndice. Quem quiser acompanhar, deixa eu ver aqui. Já bateu meio-dia? Já. Vamos ficar de pé. Vamos lá, galera. Pra gente encerrar aqui com o anjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estaremos sempre unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos.